Você sabia que os nazistas tentaram aparelhar a religião cristã? Você sabia que o nazismo tentou modificar e transformar a Bíblia? Você sabia que o programa nazista chegou a negar até mesmo que Jesus Cristo fosse um judeu? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristãos na História. Eu sou o professor Israel e se você quer saber mais sobre como tudo isso aconteceu, vem comigo. A primeira coisa que nós precisamos entender para falar de religião dentro do nazismo é compreender que as intenções do partido nazista para com a religião estavam atreladas aos fins da ideologia racial ariana. Assim como Hitler e todo o programa nazista tentou arianizar todas as áreas da vida alemã, arianizar a cultura, arianizar a juventude, arianizar a educação, o programa nazista também tentou arianizar a religião, ou como nas palavras do historiador Richard Evans, o partido tentou nazificar o cristianismo. A questão toda girava em torno do seguinte ponto. Hitler e os nazistas alegavam que eram originários e descendentes dos antigos povos germânicos. Os povos bárbaros, nórdicos, germânicos, teutônicos, tinham uma religiosidade pagã, isto é, eles eram politeístas e adoravam a muitos deuses atrelados à natureza. De modo que a grande empreitada do partido nazista no campo religioso era promover um movimento de fé alemã que se reconfigurasse em uma nova religião. Uma religião racial, baseada em uma mistura de ritos nórdicos e hindus. Uma religião que se remontasse aos antigos povos bárbaros e germânicos. O grande problema do projeto nazista para com a religião era que o contato com a religiosidade pagã dos antigos povos quase inexistia na Alemanha. Estima-se que 2%, ou pouco mais de 2% da população alemã tivesse contato com algum tipo de religiosidade pagã da antiguidade. Ao contrário disso, a Alemanha estava enraizada em uma profunda religiosidade cristã. De um lado, a Igreja Evangélica Alemã, de orientação protestante, que era predominante, e do outro, a Igreja Católica Romana, que contava com mais de 20 milhões de fiéis dentre toda a população alemã. Hitler sabia que a religião cristã estava bem arraigada na população alemã. Atacar o cristianismo poderia desencadear uma série de reações indesejadas. E, inicialmente, o partido nazista não estava disposto a assumir esse risco. O objetivo era nazificar a religião cristã. E o caminho era a Igreja Evangélica Alemã. Por uma série de razões, o protestantismo apresentava várias características que se apresentavam favoráveis aos nazistas. Por exemplo, os nacionalistas alemãos viam o Estado alemão como um Estado protestante. Outra razão fora que o clero protestante fora muito ativo no contexto da Primeira Guerra Mundial. Eles promoveram um forte discurso, uma forte campanha religiosa contra os franceses, contra os belgas, contra os russos, de modo que a imagem do nacionalismo alemão ficou muito atrelada à imagem do protestantismo. Uma outra razão que tornava a Igreja Evangélica Alemã muito propícia aos interesses dos nazistas fora que durante o pleito eleitoral a maior base, o maior apoio que o nazismo recebeu veio exatamente do eleitorado protestante. Por fim, e não menos importante, o partido nazista olhava a Igreja Evangélica Alemã como um caminho propício para a nazificação da religião, porque a Igreja Evangélica Alemã não devia lealdade a nenhuma outra instituição fora da Alemanha, diferentemente, por exemplo, da Igreja Católica, que prestava sua lealdade, sobretudo, ao Estado de Roma. E Hitler consagrou a sua vitória dentro do protestantismo já em 1933, quando mais de 20 mil cristãos da Igreja Evangélica Alemã estavam reunidos no Palácio dos Esportes de Berlim, exigindo que pastores que ainda não tinham declarado apoio ao governo, ao regime, fossem exonerados. Foi nesse mesmo dia que o partido propôs as seguintes alterações no conteúdo da fé da Igreja Alemã. Em primeiro lugar, retirar da Bíblia todo o Antigo Testamento judaico. Em segundo lugar, retirar do Novo Testamento toda a teologia que tinha origem na cultura e na mentalidade judaica. Portanto, retirar do texto bíblico todos os escritos de Paulo. Em terceiro lugar, surpreendentemente, negar que Cristo fosse de ascendência de origem judaica. Na realidade, Cristo havia sido um descendente nórdico, bárbaro. O seu espírito estava em sintonia com os espíritos da cultura nórdica.
Obviamente, dentro da Igreja Evangélica Alemã, também houveram movimentos de resistência, a exemplo da Igreja Confessante, que foi liderada por líderes como Karl Barth e como Bonhoeffer, que expressaram uma série de críticas ao programa nazista e pregaram veementemente contra as alterações feitas no conteúdo da mensagem evangélica. No entanto, muitos desses pastores foram ao campo de concentração ou foram fuzilados, uma vez que Hitler de fato conseguiu aparelhar a maior parte da Igreja Evangélica Alemã. Mesmo assim, com o passar dos anos foi ficando claro para os nazistas que o programa de construir uma igreja nacional unificada, nazificada, que teria uma ideologia religiosa que se remontasse àquela religiosidade pagã dos povos germânicos, era um projeto praticamente impossível. O projeto de religião racial, que misturava elementos da cultura e religiosidade pagã hindu e nórdica de Hitler, jamais alcançou mais de 40 mil adeptos em toda a Alemanha. A suma de todo esse processo histórico é que fica para nós a lição que regimes totalitários têm por objetivo acoplar, aparelhar todos os setores da sociedade ao seu programa ideológico. A religião não é um setor isento desse aparelhamento. Na realidade, via de regra, na experiência histórica, a religião tem sido um dos maiores potenciais de aparelhamento dos processos ideológicos dos regimes totalitários. Esse foi mais um vídeo do canal Cristãos na História. Eu quero te pedir que você nos ajude nesse início de projeto. Dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, acompanhe nossos próximos passos. Nós vamos estar aqui empenhados, trabalhando sério, duro, para promover para vocês um conteúdo de excelência e de qualidade, para que vocês possam estar empenhados em conhecer e apreciar o conteúdo da história da religião cristã.